Olá, eu sou o Rangel Adênio e falo de Feira de Santana, na Bahia, a princesa do sertão. Em nosso vídeo de hoje, vamos estar mostrando para vocês aí as vantagens e desvantagens da bancada, né, de varal, a chamada bancada de varal. Roda a vinheta e vamos lá. Bom, eu vou começar falando aqui de um erro, né, de construção, acredito que tenha sido, que terminou por quebrar essa bancada de cá, né? Tinha uma bancada aqui, terminou quebrando e as plantas terminaram caindo, né? Não teve nenhum problema não, que é muito baixo o local, né? Só retirou as plantas e colocou em outro lugar, mas terminou por partir a madeira, né? Se você for fazer a bancada de varal, não faça tão alta. Aqui eu fiz a estrutura da seguinte maneira, né? Essa parte tensionando para o lado de cá, essas madeiras, e a parte mais alta, como está aqui no outro lado, tensionava ao contrário, puxando para o lado de cá. Só que termina ficando um pouco assim, fica grande demais, na verdade, não é? Essa distância aqui da madeira, então é muita tensão, porque se você parar para ver, são vários fios de arame aqui tensionando, né? E como a madeira ficou alta, eu acredito também que a madeira não ficou na largura ideal, ela é larga, mas poderia ser mais. Outra coisa, se eu fosse fazer hoje, não faria mais de eucalipto tratado, como eu fiz aqui. Aí eu faria com maçaranduba, que acredito ser bem mais resistente. Só que, no meu ponto de vista, aqui na prática, né, fazendo na prática, também tem outros problemas, né? A questão da arrumação dos vasos, né? Você pode fazer com um arame e outro lateral aqui, você vai gastar muito mais arame também, né? E a questão da firmeza, né? Termina fazendo barriga, não sei se vai dar para vocês notarem. Deixa eu ver aqui um local que tá com bastante barriga, quando molha, que o substrato pesa um pouco, né? Ela termina fazendo um pouco de barriga, não sei se vai dar para notar aqui, né? E tem uma outra questão também bem relevante, que é a questão do tamanho dos vasos, né? Aqui eu estou usando vaso 15, então a furação precisou ser feita para vaso 15, né? Você tem que colocar esses arinhos aqui de ferro também para a madeira não cortar, né? O ferro não cortar, o arame não cortar cortar a madeira. Se deixar ela corta e passa direto aqui, né? Então é preciso fazer a furação, como eu falei com vocês aqui. Só que você tem que medir para o vaso que você vai usar. Se você começa a usar o vaso 15, né, você precisa usar esse vaso 15 por todo o tempo, né? Você não vai poder estar mudando. Por exemplo, eu agora recentemente comprei o vaso 14, né? E tem as vantagens também do vaso 14. Mas eu não posso estar mudando, né, de vaso 15 para 14, porque ele cairia aqui, né? Então tem essa desvantagem também. Então eu optei por um outro tipo de bancada, que é a bancada tradicional que eu utilizava lá lá em casa, né? Então vou mostrar aqui para vocês. Voltei para o padrão da telha, né? Madeira de maçaranduba e os blocos embaixo, né? Os primeiros que eu fiz foram feitos assim,
tem uma resistência boa, né? Ele fica bem firme, não mexe, né? A bancada de varal também, quando você vai arrumar, você tem que ter todo o cuidado na hora de arrumar, para não ficar cheio de ondulações assim, laterais também. Já a bancada aqui de bloco, né, eu fiz a estrutura dessa maneira, né? O peso está bem dividido, né? Essa fila, eu poderia botar uma fileira de bloco aqui e dividir, né, essa madeira no meio aqui, só que eu quis dividir o peso. Cada 2 metros desse aqui, o peso tá bem dividido, né, numa fileira dessa de bloco. E aqui eu passo o barrotinho lateral e tem os barrotinhos também nesse sentido aqui, né, transversal. Tá muito bem estruturado aqui, né? Aqui futuramente, se eu quiser colocar vasos maiores, né, a gente está com um pote 15 aqui, mas se eu quiser fazer uma parte da bancada com o vaso 15 e terminar a outra com o vaso 14, não tem nenhum problema, eu consigo fazer sem nenhum problema, né? Se eu quiser mudar para vaso 11, né, eu mudo sem nenhum problema. Então, a minha experiência com a bancada de varal não foi muito positiva não, talvez pela maneira que eu fiz aqui. Então, se vocês forem fazer bancada de varal, né, você tem que usar essa catraca aqui também, a catraca para fazer o tracionamento, né, do arame. O arame que você usa é arame de cerca elétrica, né? É o arame liso, é bem resistente. Com relação ao arame, não tive nenhum problema não, né? Mas você nota também que as catracas começam com pouco tempo a enferrujar, né? Olha só, não é um material muito bem feito não. Então assim, com o tempo, né, a tendência é ter problema mesmo, né? Mas se você for de fato fazer, que você faça com maçaranduba, né, que é a madeira que eu utilizei lá no viveiro, na bancada de telha, na verdade. Aproveitar para mostrar para vocês aqui o sistema de irrigação é esse que eu estou utilizando, né, porque não tinha energia até então, agora já estamos tendo. É um temporizador da Manco, né, bem prático, o TW30, né, ele faz toda a programação aqui sozinho. Você deixa os horários que você quer que ele faça a irrigação, faz até 4 vezes no dia. Lógico, para a rosa do deserto que está maturando cavalo não é interessante, né? A gente está fazendo 4 molhações, mas a de 4 molhações eu utilizo quando está calor, no período de germinação, entendeu? Uso as bailarinas aqui, né, com a menor vazão. Essa aqui é de 51 litros hora, a marronzinha, né, para que molhe satisfatoriamente, né, que as plantas fiquem bem hidratadas, né, mais lentamente. Então vai ser uma molhação mais uniforme, vamos dizer assim, né? Então essas bancadas aqui, eu tenho 2 ainda que serão desmontadas, né? A gente já vai começar a fazer aqui a segunda dessa aqui no lado agora. Estamos aqui no feriadão, trabalhando, graças a Deus, né? Espero que vocês tenham gostado das dicas, né, sobre bancada. Quem está pensando em fazer bancada agora, veja o que se encaixa melhor para você aí, né? No meu caso aqui, ainda bem que eu não tinha feito todas, né, e agora a gente vai fazer a que melhor se assentou, né, a que melhor se encaixou, né, com a nossa forma de trabalhar, né? Você nota que fica tudo certinho, parece que passou uma régua, né, coisa que não acontece com a bancada de varal.
É porque não dá para perceber, mas ela fica com várias barriguinhas, fora a lateralidade, que na hora de você montar, né, vou repetir aqui, você precisa estar espaçando esses vasos certinho e montando sempre em linha. Se você precisar montar um lado para depois montar o outro, também não fica muito legal, pelo menos a maneira aqui que foi feita a minha, né? Se você montar gastando mais arame, talvez não tenha esse problema, mas não acho que valha a pena, né? O outro sistema aqui de bancada fica bem mais, como é que se diz, mais firme, dura mais, né? Então, se você ficou até agora aí, se inscreva no canal, ative o sininho e mãos à obra. Um forte abraço, fiquem com Deus.